Saudações a todos, vamos reiniciar nosso curso regular de Física Fundamental 1 e curso esse destinado a estudar a mecânica clássica no formalismo, no contexto do formalismo de Galileu e Newton. Nós estamos tratando agora, iniciando a aula número 7, e ao longo das aulas anteriores nós tratamos sobre cinemática vetorial e exatamente na aula imediatamente anterior a essa nós encerramos a aula imediatamente anterior a esta tratando deste ponto em particular, falando sobre a segunda lei de Newton, não é? A lei de movimento, a dinâmica de Newton expressa pela força total igual à derivada do momento linear em relação ao tempo, quando a força total, recordando que a força total é exatamente a soma das forças, e a força é uma grandeza vetorial, então trata-se de um somatório em uma álgebra vetorial com regras, características peculiares, específicas. Então, nós concluímos a aula mostrando que quando a velocidade vetorial é constante no tempo, então existem duas possibilidades, né? São dois estados de movimento associados a essa condição física, e os dois estados de movimento são, a saber, o repouso ou o movimento retilíneo e uniforme. Continuando, vamos agora analisar, e ainda vale ressaltar que esta análise está intimamente associada à primeira lei, a lei de inércia, a lei da inércia. E a lei da inércia afirma que, do ponto de vista da naturalidade, da espontaneidade do sistema físico, a menos que surja uma força externa que então gere um distúrbio, uma alteração do estado de movimento, a tendência natural é que, com base na lei no enunciado da lei da inércia, a estrutura dotada de massa m permaneça ao longo de toda a evolução do parâmetro temporal com seu estado de movimento preservado e, portanto, inalterado, e os estados de movimento possíveis são, a saber, repouso ou movimento retilíneo e uniforme. Quando que ocorre a aceleração? Quando a força total, quando o vetor força total é diferente do zero vetor. E vale ressaltar que a massa está intimamente associada à inércia de uma estrutura material, e a inércia, ou seja, a dificuldade, o grau de dificuldade de alteração do estado de movimento, de equilíbrio, ou seja, ele repousa o movimento retilíneo uniforme. Essa dificuldade de alterar o estado do movimento, ela é tanto maior quanto maior o valor da massa, ou seja, a inércia e a massa estão intimamente associados. Maior inércia está associada a maior massa está associada a maior inércia. Então, continuando, vamos... Então, mais uma vez, tratando a segunda lei de Newton, nós temos somatório no subíndice I variando de 1 até N maiúsculo. Fi trata-se de uma força vetorial, isso é igual à força total, igual à derivada do momento linear em relação ao tempo. Nós sabemos que o momento linear é igual a massa multiplicado por velocidade, que é igual a massa multiplicado pela derivada da posição em relação ao tempo. Então, a derivada em relação ao tempo, a derivada do momento linear em relação ao tempo é igual à derivada em relação ao tempo da massa multiplicado pelo vetor velocidade. Então, nós temos, de acordo com o cálculo diferencial, a derivada da multiplicação de F1, a derivada da multiplicação de duas funções, F1 multiplicado com F2, nós temos a derivada de F1, conserva F2, mais
conserva F1 e deriva F2, de modo que nós podemos escrever derivada da massa em relação ao tempo, conserva a velocidade, mas conserva a massa e deriva a velocidade em relação ao tempo. Então aqui nós estamos considerando o caso em que a massa é uma função que depende do tempo. Muito bem, então nesse caso a derivada da massa em relação ao tempo em geral é diferente de zero. Então continuando agora, então nós temos somatório no subíndice I variando de 1 até n, F subíndice I, isso é igual a massa derivada da velocidade em relação ao tempo mais a derivada da massa em relação ao tempo multiplicado pela velocidade, pelo vetor velocidade. Então, aqui esta é uma outra forma, uma outra maneira de escrever a segunda lei de Newton. Essa também pode ser entendida aqui como segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton. Vamos agora tentar escrever de outra forma. Vamos considerar que a velocidade é a derivada da posição em relação ao tempo. E vamos considerar que a aceleração é a derivada da velocidade em relação ao tempo, que por sua vez é a derivada em relação ao tempo da derivada em relação à posição em relação ao tempo. Então nós temos derivada de ordem 2 da posição em relação ao tempo. Esse 2 não significa expoente, porém significa o número de vezes que o operador de derivada é aplicado sobre o vetor R. Então, vamos agora substituir e tentar reescrever a segunda lei de Newton. Então nós temos somatório no subíndice I variando de 1 até n maiúsculo, F subíndice I vetor igual, trata-se de uma soma vetorial, né? Então nós temos massa derivada de ordem 2 da posição em relação ao tempo, ou seja, a aceleração, mais a derivada de ordem da massa em relação ao tempo multiplicado pela derivada da posição em relação ao tempo. Então, reescrevendo, nós temos derivada da posição em relação ao tempo, derivada segunda, derivada de segunda ordem, ou esse 2 indicando o número de vezes que o operador de derivada temporal é aplicado sobre a vetor posição, mais 1 dividido por massa, multiplicado pela derivada da massa em relação ao tempo, multiplicado pela derivada da posição em relação ao tempo, menos o somatório em I variando de 1 até n, F subíndice I igual a zero vetor. E nesse caso, nós sabemos que a massa é uma função que depende do tempo, de forma mais geral, então a derivada da massa em relação ao tempo é diferente de zero, e também a massa, né, nós precisamos entender que a massa é diferente de zero, uma vez que nós estamos fazendo 1 dividido por massa. Então essa é a forma geral, né, segunda lei de Newton. Também é uma forma de escrever a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton digamos, a forma mais geral da segunda lei de Newton. Então nós temos uma equação diferencial vetorial de segunda ordem no tempo. Então essa equação é igual a zero vetor, não esquecendo, fazendo uma breve
observação que 0 vetor é igual a 0 i versor mais 0 j versor mais 0 k versor, e que o módulo de 0 vetor é igual a 0 elevado a 2 mais 0 elevado a 2 mais 0 elevado a 2, imerso em uma raiz quadrada, e isso o módulo é igual a 0. Muito bem, agora vamos considerar um caso particular, um caso bem particular, o caso admitido durante o nosso segundo grau. O caso particular bastante estudado durante o segundo grau é o caso no qual a massa é diferente de zero e a massa é constante no tempo. Ao longo do tempo, ou durante o tempo, durante a evolução da variável temporal, isso implica que a derivada da massa em relação ao tempo é igual a zero. E nesse caso em particular, a segunda lei de Newton pode ser escrita como e agora vale uma breve correção. Eu estou esquecendo aqui de que o termo de massa passa, nós temos 1 dividido por massa, e aqui eu esqueci, mas vou escrever 1 dividido por massa multiplicando. Então, peço perdão pelo esquecimento, pelo equívoco, pelo erro, e aqui agora vamos consertar o erro escrevendo 1 dividido por massa também neste termo. Muito bem, então agora, nesse caso em particular, a derivada de massa em relação ao tempo sendo igual a zero, esse termo é igual a zero, e nós temos a segunda derivada da posição em relação ao tempo menos 1 dividido pela massa, somatório em I, variando de 1 até N maiúsculo F I vetor igual a 0 vetor. Isso é denominado, isso pode ser reescrito como aceleração menos 1 dividido por massa, força total, igual a 0 vetor. Então esse resultado nós conhecemos do segundo grau. Esse resultado é bem conhecido do segundo grau. Vamos aqui mostrar. Esse resultado é tal que a força total, ou seja, a força total é igual a massa multiplicado pelo vetor aceleração. Esse resultado também é a segunda lei de Newton para o caso particular em que a massa é diferente de zero e a massa é constante ao longo da evolução do parâmetro temporal. Muito bem, então agora vamos destacar, vamos reescrever esta expressão geral considerando as componentes, né? Então vamos escrever a expressão geral da segunda lei de Newton considerando um sistema de coordenadas cartesiano. Então vamos escrever aqui, né? Mais uma vez, vamos escrever a expressão geral. A expressão geral igual a 0 vetor. Muito bem. Então vamos considerar um sistema de coordenadas cartesianas.
Então, considerando um sistema de coordenadas cartesianas, nós temos o vetor R de t é igual a I versor x de t mais j versor y de t mais k versor z de t. Vamos considerar também que a derivada de I versor em relação ao tempo é igual a derivada de j versor em relação ao tempo, que é igual a derivada de k versor em relação ao tempo, e isso é rigorosamente igual ao zero vetor, que é igual a zero I versor mais zero j versor mais zero k versor. Então, vamos escrever essa equação diferencial vetorial de segunda ordem na variável temporal. Vamos escrevê-la. Adequadamente, vamos tentar escrevê-la. Vamos agora inicialmente vamos calcular a derivada da posição em relação ao tempo. Então nós temos I versor derivada de x em relação ao tempo, mais j versor derivada de y em relação ao tempo, mais k versor derivada de z em relação ao tempo. Nós temos também a derivada de segunda ordem do vetor R em relação ao tempo. Nós temos I versor derivada de segunda ordem de x em relação ao tempo, mais j versor derivada de segunda ordem sobre y em relação ao tempo, mais k versor derivada de segunda ordem de z em relação ao tempo. Então, nós também sabemos que vamos escrever o somatório em I variando de 1 até n de fi subíndice I é igual a f1 mais f2 mais f3, uma soma vetorial até o último termo f subíndice n maiúsculo. Agora vamos apagar para nós tentarmos desenvolver esta expressão. Então, aqui nós temos a força F1 é igual a I versor F1x mais J versor F1y mais K versor F1z. F2 é igual a I versor F2x mais J versor F2y mais K versor F2z. F3, o vetor F3, a força F3 é I versor F3x mais J versor F3y mais K versor F3z. Muito bem. E a força F subíndice N maiúsculo é I versor Fnx mais J versor Fny mais K versor Fn maiúsculo subíndice N maiúsculo Z. Muito bem. Agora vamos
Vamos então apagar para disponibilizar espaço, né? Então, no âmbito do sistema, considerando o sistema de coordenadas cartesianas, nós temos o somatório em I variando de 1 até N maiúsculo FI, F subíndice I. Esse somatório pode ser reescrito assim, FI, I versor, X mais J versor F subíndice Y mais K versor F subíndice I Z. Então, nós temos I versor somatório em I variando de 1 até N, F subíndice I X, mais J versor somatório em I variando de 1 até N, F subíndice I Y, mais K versor somatório em I variando de 1 até N, F subíndice I Z. Também uma outra forma de escrever aqui a força total. A força total. Pois bem, então agora com todas essas informações postas e aqui registradas, apresentadas, vamos escrever a equação diferencial de segunda ordem na variável temporal. É uma equação diferencial vetorial, conhecida como segunda lei de Newton, e vamos agora fazer as devidas substituições. Precisamos evidentemente de espaço, e o quadro apresenta uma área de sua superfície, uma área bastante reduzida. Então surge uma relativa dificuldade quanto à escrita, à apresentação das equações. Vamos então apagar para tentarmos escrever a segunda lei de Newton. Então, tentando escrever, nós temos segunda derivada da posição em relação ao tempo, mais 1 dividido por m, massa, multiplicado pela derivada da massa em relação ao tempo. Evidentemente, do ponto de vista algébrico, 1 dividido por massa implica necessariamente em considerarmos que a massa é diferente de zero. E por que ela deve ser diferente de zero? Primeiramente, pelo motivo matemático de que 1 dividido por zero é um termo que tende a infinito e, portanto, o termo diverge para o infinito, e isso gera dificuldades tanto algébricas quanto do ponto de vista interpretativo, né, no âmbito fenomenológico, no âmbito experimental, empírico. Isso gera dificuldade conceitual, teórica e laboratorial. E, evidentemente, nós devemos fazer a massa diferente de zero, pois a estrutura material no nosso universo observável, ela em geral é dotada de massa, e se ela é dotada de massa, então nós precisamos considerar aqui, ela pode ser submetida, então, pode ser analisada do ponto de vista clássico pela mecânica clássica de Galileu Newton, e especialmente pela segunda lei de Newton. É óbvio, é evidente, é notório que a física clássica e a mecânica e a física quântica se dedicam a estudar sistemas como, por exemplo, sistemas físicos tais como ondas, propagação de ondas,
campos, e ainda no eletromagnetismo e no eletromagnetismo quântico nós temos estruturas tais como as ondas eletromagnéticas, cuja partícula quântica de interação, a partícula fundamental de interação da onda eletromagnética é um fóton, e o fóton apresenta massa igual a zero. Então, excetuando esses casos particulares, aqui nós precisamos, do ponto de vista da mecânica clássica, do ponto de vista de uma teoria corpuscular, então necessariamente a estrutura corpuscular precisa ser dotada de uma determinada massa. Então, continuando, nós temos a derivada da posição em relação ao tempo, multiplicação usual, menos 1 dividido por m, somatório, somatório em i variando de 1 até n, f subíndice i igual a zero vetor. Então nós vamos escrever a segunda lei de Newton, certo? Vamos escrever a segunda lei de Newton fazendo uso do sistema de coordenadas cartesiano, ou seja, do sistema de coordenadas cartesianas, em outras palavras. E vamos então ir considerando 3 dimensões, certo? Considerando um espaço euclidiano de 3 dimensões, considerando que a estrutura dotada de massa está imersa em um espaço euclidiano de 3 dimensões. Então nós temos I versor, derivada segunda, derivada de ordem 2 da coordenada x em relação ao tempo, mais j versor, derivada de ordem 2 sobre a coordenada y em relação ao tempo, derivada de ordem 2 sobre a coordenada z em relação ao tempo. Nós temos mais 1 dividido pela massa, multiplicado pela derivada da massa em relação ao tempo. Aqui nós temos I versor, derivada de x em relação ao tempo, mais J versor, derivada de y em relação ao tempo, mais K versor, derivada de z em relação ao tempo. Nós temos menos 1 dividido pela massa, e então um somatório que pode ser reescrito como I versor, somatório em I variando de 1 até n, f subíndice I componente x, mais J versor, somatório em I variando de 1 até n, f subíndice I componente z, mais K versor, somatório no subíndice I variando de 1 até n, f subíndice I na componente z, isso igual a zero vetor. E zero vetor é igual a zero I versor, mais zero J versor, mais zero K versor. Então esta é a segunda lei de Newton em um sistema de coordenadas cartesianas e em um espaço euclidiano de 3 dimensões. Muito bem. Então nós podemos escrever três expressões, né? 3 expressões. Então nós podemos escrever I versor então nós podemos escrever derivada segunda de x em relação ao tempo, mais 1 dividido pela massa multiplicado pela derivada da massa em relação ao tempo, derivada de x em relação ao tempo, menos 1 dividido pela massa, somatório, subíndice I variando de 1 até n, f subíndice I componente x, fecha chaves, mais j versor, abre chaves. Então nós temos derivada de ordem 2 sobre a coordenada y em relação ao tempo, mais 1 dividido por m, derivada da massa em relação ao tempo, multiplicado pela derivada de y em relação ao tempo, menos 1 dividido pela massa, somatório, somatório em I variando de 1 até n, f subíndice I, variável y.
fecha chaves, mais K versor, abre chaves, derivada em relação a Z, derivada segunda, derivada de ordem 2 sobre a variável Z em relação ao tempo, mais 1 dividido pela massa, derivada de massa em relação ao tempo, derivada de Y em relação ao tempo, menos 1 dividido pela massa, somatório em I variando de 1 até N, F, subíndice I, componente Y. E aqui, perdão, é Z, então aqui, perdão, corrigindo, Z em componente Z, perdão. E isso é igual a 0 vetor, que por sua vez é igual a 0 I versor, mais 0 J versor, mais 0 K versor. Agora vamos então nós sabemos de acordo com a álgebra vetorial em espaço euclidiano de 3 dimensões, nós sabemos que dois vetores são iguais quando AX é igual a BX, AY é igual a BY e AZ é igual a BZ no sistema de coordenadas cartesiano. Dois vetores são iguais. Então, com base nesta propriedade, e então vale informar que nós estamos ministrando concomitantemente a este curso de mecânica clássica no formalismo de Galileu e Newton, nós estamos ministrando um mini curso intitulado Cálculo Vetorial em Espaço Euclidiano de 3 dimensões. Esse tal referido mini curso está disponível, está disponível na plataforma do YouTube, no canal intitulado Professor Damião Meira IFPA Campus de Santarém. E este mini curso, tal como exemplo deste curso regular, são ações, promovidas pelo Departamento de Extensão do IFPA Campus de Santarém, pela Diretoria de Ensino do IFPA Campus de Santarém, em parceria com a Coordenação de Pesquisa do IFPA Santarém. Então, os professores de maneira geral, os servidores técnicos administrativos, todos nós servidores estamos trabalhando para registrar em plataformas associadas a redes sociais, muitas de nossas atividades, entre as quais as aulas, os cursos e minicursos, palestras, conferências, eventos, simpósios, congressos, seminários, mesas de discussão, mesas redondas, debates, e então nós estamos tentando gradativamente divulgar as atividades e então divulgar as ações do Instituto Federal Campus de Santarém nas redes sociais e nas plataformas que estão disponíveis gratuitamente para todos nós. Então, nesse contexto, então, nós temos que a componente associada a I versor deve ser igual à componente associada a I versor do vetor nulo. Então, esse termo que está entre chaves é igual ao número 0. Este segundo termo que está entre chaves também deve ser igual ao número 0. E o terceiro termo aqui associado a K versor também é igual ao número 0. Então, vamos escrever. Essa é a forma geral da segunda lei de Newton, uma forma ainda mais geral da segunda lei de Newton, considerando o sistema de coordenadas cartesianas em 3 dimensões. Agora nós vamos escrever as equações diferenciais separadamente. Então vamos escrever direção x, direção do eixo x, direção do eixo x. Então, na direção do eixo x, nós temos como resultado, nós temos a segunda derivada da posição x em relação ao tempo, mais 1 dividido por m
derivada da massa em relação ao tempo, derivada de x em relação ao tempo, menos 1 dividido pela massa. Então nós temos o somatório em I variando de 1 até N maiúsculo F subíndice X, F subíndice I, componente X, e isso é igual ao zero número. Então vamos apagar esta expressão geral e escrever as componentes em cada direção. Então nós temos agora, por exemplo, na direção do eixo Y. Na direção do eixo Y nós temos segunda derivada em relação a Y, mais 1 dividido por M, derivada de M em relação da massa em relação ao tempo, derivada de Y em relação ao tempo, menos 1 dividido pela massa, e aqui nós temos o somatório em I variando de 1 até N maiúsculo F subíndice I, componente Y igual a zero. Temos também na direção do eixo Z. Na direção do eixo Z, similarmente, analogamente, nós temos derivada de ordem 2 sobre a função Z em relação ao tempo, mais 1 dividido pela massa, derivada da massa em relação ao tempo, multiplicada pela derivada de Z em relação ao tempo, menos 1 dividido pela massa, somatório em I variando de 1 até N maiúsculo, F subíndice I, componente Z igual a zero. Então nós temos estas expressões. Aqui está a equação diferencial de segunda ordem para o eixo X, aqui está a segunda equação diferencial de segunda ordem no tempo para o eixo Y, e por fim a equação diferencial de segunda ordem no tempo para o eixo Z. Ainda precisamos abrir estas expressões, este somatório, porque o somatório aqui varia de 1 até N, ou seja, o número de componentes provenientes de forças externas que atuam sobre a estrutura material dotada de massa M, portanto com um determinado grau de inércia, grau esse de inércia, que é tanto maior quanto maior é o valor da massa. Muito bem. Então esse somatório considera a componente, por exemplo, a componente X da força 1, a componente Y da força 1, a componente X da força 1, componente X da força 2, componente X da força 3, até a componente X da Nésima força, da última força N maiúscula. Similarmente para a componente Y e para a componente Z. Então essas expressões são válidas, todas elas são válidas quando M é diferente de zero, certo? Quando a massa é diferente de zero. Todas elas são válidas quando a massa é diferente de zero. Muito bem. Então vamos encerrar a nossa aula neste ponto e estaremos então retomando o nosso curso de mecânica clássica no contexto do formalismo de Galileu e Newton oportunamente. Mais uma vez ressaltando que este curso regular está disponível na plataforma do YouTube, no canal intitulado Professor Daniel Meira, IFPA Campus de Santarém. Muito obrigado e agradeço a atenção de todos nós.